Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal da Monografia Perfeita e vamos continuar falando sobre revisão bibliográfica. Se você não viu a parte 1 e 2, eu recomendo. Na parte 1, nós falamos o que é a revisão bibliográfica, a revisão de literatura das principais obras, documentos, textos necessários para o desenvolvimento da sua pesquisa. Na parte 2 eu falo um pouco como faz essa seleção, qual é a prioridade a ser dada, quais são as principais obras que devem ser levantadas para que você comece a fazer a seleção da bibliografia antes de iniciar a análise. Você não seleciona e já começa a ler. Primeiro você faz o levantamento de todo o material que debate o tema que você escolheu para o seu TCC, que enfrenta o problema-chave enfrentado por você, e depois você vai realizando a análise dessas obras. Bem, então no vídeo de hoje, o que nós vamos falar nessa parte 3? Nós vamos falar sobre a organização da seleção das obras, já que a gente falou no vídeo anterior sobre a seleção das obras propriamente dita, fichamento das obras, quando que eu devo fazer? Devo fazer de todas as obras, todos os artigos que eu selecionei? Vamos falar sobre o resumo das obras, quando que eu devo fazer o resumo? E quando eu devo fazer o resumo e não o fichamento, ou o fichamento e não o resumo, como que eu sei distinguir esse momento? E 4, como empregar a seleção dos parágrafos, ou seja, como empregar a seleção das obras nos parágrafos do TCC. Como que eu devo concatenar as minhas ideias? Bem, organização. A organização exige primeiro reflexão, pensamento e depois anotações. O que eu recomendo? Eu acho melhor de tudo, o melhor procedimento para você organizar a seleção bibliográfica que você fez ao longo da sua pesquisa, né. Então, nós estamos agora naquele momento do cronograma de execução do projeto de pesquisa que se chama levantamento bibliográfico. No levantamento, eu procuro fazer a revisão bibliográfica passando por todos os documentos, textos, as principais fontes que debatem o tema selecionado no meu TCC, para que eu conheça o tema de forma aprofundada. Bem, uma vez que eu estou realizando essa seleção, como que eu vou organizando o material que eu estou realizando o levantamento bibliográfico? Bem, para mim, né, eu faço dessa forma já há muito tempo, eu distribuo as seleções que eu estou fazendo ao longo do sumário, mesmo sendo provisório, ou mesmo a estrutura dos tópicos de um artigo científico, eu vou encaixando as obras, porque vendo sobre o que é debatido em cada texto, livro, monografias, artigos científicos, já dando uma olhada sobre o que se trata, eu já sei qual é o tópico que vai ser importante a leitura daquele material. Então eu vou distribuindo pelas partes da minha monografia, que eu desejo escrever, do meu livro, ou inclusive do meu artigo científico. Então, ao saber qual será a bibliografia analisada em cada parte do seu TCC, a sua escrita será mais eficiente. Por isso é muito importante fazer um excelente projeto de pesquisa e estruturar o sumário provisório de uma forma realmente efetiva, que dê para ser executado no seu TCC. Se você souber os pontos que você vai tratar, você conseguirá fazer a distribuição de uma forma muito mais fácil. E quanto ao fichamento, né? Porque o fichamento também exige uma organização. Eu vou fichar, por exemplo, essas obras, eu vou inserir exatamente dentro das pastas relacionadas aos tópicos que eu vou tratar. Então, o que eu estou querendo dizer? No meu computador, quando eu vou fazer, por exemplo, um artigo científico, eu coloco o título do artigo, abro uma pasta, coloco o artigo, nome da pasta, e depois eu vou criando uma pasta para cada um dos tópicos deste artigo que eu vou desenvolver. Por quê? Porque aí sim eu vou conseguir encaixar o levantamento bibliográfico, a revisão bibliográfica que eu fiz em cada um desses tópicos, fica muito mais fácil. E aí, à medida que eu vou fazendo o fichamento desses textos,
eu vou salvando nessa mesma pasta para depois utilizar na elaboração do meu artigo. Então, o que eu sugiro para vocês que estão fazendo o TCC é quando que você deve fazer o fichamento? Você deve fazer o fichamento quando você identifica que aquela obra é a obra clássica, é uma das obras principais sobre o tema. Não é o seu referencial teórico, ou seja, não é a obra, o autor, a teoria, a ideia central que você vai adotar no seu TCC. Não. É a obra clássica sobre o tema. Quem são aquelas pessoas que sempre são citadas quando a gente está falando sobre determinado tema? Essas se configurarão como obras clássicas. E essas obras, elas devem ser exatamente passíveis de fichamento. Você deve realizar fichamentos porque elas vão ter as ideias principais em relação ao debate científico sobre o tema selecionado no seu TCC. O fichamento, aí eu até recomendo que vocês vejam os meus vídeos sobre fichamento. Existem vários tipos, um fichamento de citação, um fichamento esboço, e você precisa verificar qual é o tipo de fichamento mais adequado para a obra que você deseja realizar as fichas, a elaboração das fichas. E o resumo? Bem, o resumo é algo mais completo do que o fichamento. Às vezes o fichamento, por exemplo, por citações, eu só extraio as citações principais que eu vou querer inserir na minha monografia, no meu artigo científico. Já o resumo não, no resumo eu busco sintetizar as ideias. É algo mais trabalhado, ele é maior, e o resumo também não dá para fazer de todo o material que eu levantei, todo o material que eu fiz a seleção na minha revisão bibliográfica. Então, o resumo deve ser principalmente realizado nas obras principais que possuem o posicionamento que eu também vou adotar no meu TCC, na minha dissertação de mestrado, na minha tese de doutorado. Se eu tenho um referencial teórico, as obras principais que vão debater esse tema são exatamente as obras que devem ser utilizadas para a elaboração do resumo. Então, é esse o momento essa é a situação que faz com que eu tenha necessidade de elaborar os resumos das obras. Em relação a essa seleção das obras, uma vez que eu fiz o fichamento, fiz o resumo, já deixei tudo salvo nas minhas pastas, todas as fontes bibliográficas que eu selecionei, como que eu vou montar os parágrafos com base nessa seleção? Isso é muito importante, eu sempre ressalto. O parágrafo é uma unidade de pensamento, ele deve ter uma unidade em si, né, que transmite determinada ideia. Portanto, o parágrafo deve apresentar as ideias das obras analisadas de forma lógica, objetiva e concatenada. Então, eu não devo fazer o parágrafo para a ideia de cada autor, eu devo fazer o parágrafo para analisar determinada ideia e, portanto, combinar as diversas citações, as diversas obras que eu utilizei. Então, se existem autoras que possuem ideias semelhantes sobre determinado assunto, eu devo combinar essas ideias e construir um parágrafo. Esse é um parágrafo de qualidade, um parágrafo realmente que possui a característica de ser uma unidade de pensamento e também e que transmite a ideia de cientificidade, porque ele completa determinada ideia, porque ele está agregando algo para os seus leitores, para as suas leitoras. Então, no momento que você for montar o seu parágrafo, busque utilizar várias dessas fontes. Por quê? Porque você deve sempre pensar, quando você está analisando as obras que você selecionou, que você fez o levantamento bibliográfico, quais são as ideias que são semelhantes e quais são aquelas ideias que são diferentes, divergentes. E desta forma, fazer uma como se fosse uma grelha comparativa e de contraposição, uma lista de semelhanças e uma tabela com ideias divergentes que possuem pontos diferentes, posicionamentos diversos
e dessa forma construir o parágrafo dessa maneira. O que eu estou querendo, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo, o que eu estou querendo realmente transmitir é que se eu faço a revisão bibliográfica da forma correta, se eu organizo as minhas obras da forma adequada, eu com certeza, não tenham dúvidas, eu com certeza vou conseguir elaborar de forma eficiente e com qualidade a minha pesquisa científica. Pense, antigamente a gente não usava fichários, não existiam fichários, pastas na escola para colocar os trabalhos e para organizar as coisas. Então, essas pastas, essas fichas são exatamente para organizar todo o material e exatamente construir a ideia sobre construir o conhecimento, a ideia sobre determinado assunto. Por quê? Porque tudo é uma construção. Então, agora a gente usa mais o computador, artigos online, e-books, dissertações que estão em bancos de dados que nem da USP, que são abertas ao público, né, da Unesp, Unicamp. Então, como eu faço muito no computador, é importante fazer essas fichas, essas pastas, organizando todo o levantamento que eu fiz. A organização é muito importante para conseguir um bom resultado. Bem, pessoal, essas são as ideias principais que eu queria transmitir no dia de hoje, no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E como eu sempre peço, se gostaram, por favor, curtam, comentem, compartilhem. Para a gente aqui da equipe da Monografia Perfeita é muito importante saber a sua opinião. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.